Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E uma saudação especial, à maneira dos filhos da ressurreição, Jesus Cristo ressuscitou verdadeiramente. Aleluia. Quero saudar com especial carinho toda a obra dos filhos da ressurreição, a pessoa do Padre Lindenberg, o seu fundador. Saúdo todas as consagradas e também todas as famílias que fazem parte desta obra de evangelização. Agradeço o convite que foi feito a mim para estarmos neste momento conversando um pouquinho sobre esse tema tão importante nos nossos dias de hoje, que é o uso das ferramentas virtuais como transmissão da espiritualidade. Sabemos que é quase que inimaginável hoje uma pessoa não possuir um celular ou algum meio virtual para se conectar. E nós não somos diferentes. Por isso, se fazemos uso destes meios para nos comunicar com as pessoas, por que não fazer uso desses meios para levar a palavra de Deus? Para fazer com que a mensagem de fé chegue aos mais distantes recantos do nosso planeta. Por isso, é preciso ter alguns critérios, é preciso ter alguma clareza quanto à utilização destes meios. E é isso que essa palestra, que esse momento, que essa reflexão quer trazer para nós. Por isso eu convido a cada um de nós, nesse momento, a fazermos uma oração, especialmente uma oração dedicada aos comunicadores, aqueles que têm por missão, por vocação, conduzir a palavra de Deus através destes meios eficazes e velozes que são os meios de comunicação. Façamos então esta oração do comunicador. Ó Deus, que para continuar a comunicar o vosso amor aos homens, enviastes vosso Filho Jesus Cristo e o constituístes mestre, caminho, verdade e vida da humanidade. Concedei-nos a graça de utilizar os meios de comunicação social e também o meio virtual para levar às pessoas a manifestação da vossa glória e a promoção de suas vidas. Suscitai vocações para esta multiforme missão. Inspirai os homens e as mulheres de boa vontade a colaborarem com a oração e o auxílio material para que a Igreja anuncie o Evangelho a todos os homens através destes instrumentos de evangelização. Assim seja. Amém. Toda e qualquer reflexão no âmbito da fé, ela precisa necessariamente de uma iluminação bíblica. Precisamos partir da palavra para podermos refletir o contexto que nós estamos trabalhando. E não é diferente com a evangelização através das mídias digitais. Por isso, a nossa iluminação bíblica nesta reflexão, ela parte de Mateus 10, 27, que diz o seguinte: o que eu digo a vocês na escuridão, repitam à luz do dia, e o que vocês escutam em segredo, proclamem sobre os telhados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mergulhados neste trecho do Evangelho de São Mateus, nós queremos refletir a nossa missão de comunicar de uma maneira muito especial através das redes a palavra e a missão de ser cristão no mundo de hoje. Porque é para isso que nós somos chamados, a exercermos o nosso batismo hoje, no contexto em que estamos vivendo. O que digo a vocês na escuridão, repitam à luz do dia. O que vocês escutam em segredo, proclamem sobre os telhados.
Isto é, a palavra de Deus precisa encontrar luz na nossa vida para que ela possa ser enxergada pelas outras pessoas. E a palavra de Deus precisa estar acima de tudo para que ela possa também ser alcançada pelas outras pessoas na nossa vida. Não deve haver nada sobre a palavra, escondendo a palavra, ocultando o resultado e os benefícios que a palavra pode trazer na minha e na sua vida. Então, partindo deste texto bíblico, nós vamos refletir um pouquinho sobre como é evangelizar, como é trabalhar com os meios digitais, com as redes sociais, neste tempo especial em que estamos vivendo. Bom, a primeira coisa que nós precisamos saber é que nós nascemos em rede. Fala-se muito em rede, né? Rede social, rede de apoio, rede de ajuda. A palavra rede, ela é muito falada hoje em dia e necessariamente precisamos refletir sobre ela para entendermos o contexto. Nós nascemos em rede. Rede nada mais é do que uma interligação de pontos que convergem para um centro, que se apoiam, que se sustentam. No nosso caso aqui, estamos falando de um contexto de redes sociais, portanto, estamos falando de pessoas, né? Pessoas que se ligam, que se interligam através das redes, dos meios virtuais, para o objetivo de evangelizar, de levar a palavra de Deus às outras pessoas. Portanto, a rede aqui que nós estamos falando, ela tem um fim certo, ela tem um objetivo central que é a evangelização. Mas eu dizia que nós nascemos em rede. E a primeira rede social que nós fomos ligados logo na nossa concepção é a nossa mãe. Ela foi a nossa primeira interlocutora na nossa ligação primária, né, com outras pessoas. Depois, é claro, vem a nossa família, o nosso pai, os nossos irmãos, os nossos parentes e amigos. E a gente vai então estabelecendo relações de intimidade, de proximidade, trocas de experiências com as pessoas que fazem parte e que vão fazendo parte ao longo da vida das nossas redes. Nascemos em rede, vivemos em rede e até para quando nós precisarmos deixar este mundo, iremos necessitar de uma rede de pessoas que vão nos auxiliar. Muito bem. Dando sequência, a amplitude das redes sociais que nós conhecemos hoje, ela é capaz de ligar as pessoas, independentemente da distância. Só que, ao mesmo tempo, ela também é capaz de afastar as pessoas que moram próximas. E aí nós precisamos ter um cuidado muito grande quando falamos desse contexto virtual, para que ele não seja um contexto vazio, um contexto onde as pessoas, ao invés de serem aproximadas, elas são afastadas. Isso pode acontecer sim, e tem acontecido em muitos casos de as redes sociais, ao invés de aproximar, elas têm afastado as pessoas. Parece até um paradoxo, né? Mas é verdade. Muitas vezes as redes afastam. Para que isso não aconteça, estamos refletindo sobre esse tema no dia de hoje. O uso do virtual ele deve ser moderado. Não podemos perder o contato com a realidade. Precisamos utilizar o meio virtual, faz parte da nossa vida, ok, vamos fazer uso,
né, desta ferramenta tão importante. Contudo, precisamos ter muito presente de que o virtual jamais deve substituir o real. Por uma questão de cuidado com a saúde, nós não estamos tendo tanto contato pessoal com as pessoas, né? Em virtude aí da contenção do coronavírus. Mas devemos ter sempre em mente que o nosso foco, a nossa atenção primária deve estar no contato real com as pessoas. O virtual nunca vai substituir o toque, a presença lado a lado. Por mais que vocês se satisfaçam com essas palestras, com esses encontros virtuais, bem diferente seria se eu estivesse aí, presente, ao lado de vocês, ministrando esse momento. Seria de uma riqueza muito grande. Então, não substituímos o virtual em detrimento do real. Isso é muito importante. A primeira coisa a ter em mente é a diferença entre estar nas redes sociais e ser presença nas redes sociais. Eu posso estar sem ser. Aliás, isso em toda a nossa vida. Podemos estar num lugar, mas não sermos presença efetiva, benéfica e de graça naquele lugar. Então, pense nessa diferença. Estar nas redes e ser presença nas redes. O que é ser presença nas redes sociais? É oportunizar a abertura para o sagrado, para o mistério. A minha presença ali na rede social, qualquer que seja ela, precisa fazer sempre, desde o início até o final da minha conexão, referência ao sagrado. Eu não sou o centro da evangelização. Ele é. Jesus é o centro. Por isso eu não posso puxar para mim os holofotes e quando eu vou para as redes, apenas estando ali, eu tento, quase que inconscientemente, puxar a atenção, quer seja para mim ou para outra coisa que não seja a pessoa de Jesus Cristo. Outra coisa a se ter presente, ao ser presença nas redes sociais, é passar sempre do virtual para o comunitário. Fazer essa ponte. Por quê? Porque nós podemos correr o risco de viver uma fé, além de apenas virtual, também individualista. É muito fácil me comprometer, me ligar a uma instituição, desabafar na internet de forma virtual e individual e não fazê-lo na vida real e comunitária. Vamos nos lembrar que o primeiro objetivo aqui, eu falei há pouco, é de que nós partamos deste momento especial que estamos vivendo, onde somos frequentemente lançados ao virtual, mas queremos chegar ao real. E neste real viver a dimensão comunitária, de comunhão. Nós não somos cristãos, não viemos a este mundo para vivermos numa bolha, isolados das demais pessoas. E o virtual tende muito a fazer isso com as pessoas. Atrás de uma tela, atrás de um teclado, as pessoas se sentem muito empoderadas, cheias da razão. Mas na vida real, elas sentem medo e não têm coragem de anunciar e até de denunciar. Por isso é preciso que nós tenhamos muito presente de que a minha pessoa, ao estar presente nas redes sociais, ela precisa sempre fazer esta ligação. Alimentar a fé, né, nesse momento virtual, mas sempre tendo presente de que o nosso foco principal é a fé real e comunitária.
Porque é ali que de fato acontece a evangelização também, né? É no corpo a corpo, é no compromisso, é no envolvimento e no entrelaçamento das realidades e das vidas. Qual é a melhor forma, então? Você poderia me perguntar, qual é a melhor forma de evangelizar na internet? Bom, a melhor maneira é, primeiramente, não considerar a internet como um instrumento de evangelização, apenas como um instrumento de evangelização. A internet é sim um ambiente, fala-se muito no ambiente virtual. Então, quando eu tenho esse parâmetro de que a internet é um ambiente virtual que não vai substituir o ambiente real, mas de que por hora está sendo necessário, então quando eu tenho presente esta realidade da ambiência virtual, aí eu começo a entender que estar diante de um computador, estar diante de um smartphone é muito mais do que estar diante de um instrumento eletrônico. É estar diante de um púlpito, podemos assim dizer, onde dali eu vou proclamar a palavra de Deus. O padre Tiago Alberione, fundador dos Padres e Irmãos Paulinos, fundador de toda a família paulina, podemos assim dizer, ele dizia, lá na década de 80, 90, aos seus religiosos o seguinte: a nossa paróquia é o mundo, o microfone é o nosso púlpito, né? Os meios de comunicação são a nossa paróquia também. E podemos atualizar esta fala do padre Tiago Alberione hoje dizendo que em cada casa nós temos um púlpito, onde dali pode ser pregada, vivida e testemunhada a palavra de Deus. Para que isso aconteça, precisamos considerar a internet como este ambiente especial de evangelização. Será que se Jesus estivesse hoje entre nós, ele usaria as redes sociais? Muitas pessoas perguntam, padre, será que Jesus usaria as redes sociais? Será que Jesus teria Facebook, Twitter? Será que Jesus teria, agora aí uma das mais comentadas, TikTok? Será que Jesus teria WhatsApp? Enfim, Jesus seria um cara ligado nas redes sociais? Levando em consideração de que Jesus procurava ao máximo falar a língua das pessoas e ir ao encontro delas no seu contexto, eu particularmente não tenho dúvidas de que para conquistar especialmente a juventude hoje, Jesus com toda certeza teria as suas redes sociais. Assim, a exemplo aí do nosso Papa Francisco, que mesmo não fazendo tudo o que as redes sociais dele publicam, né? Porque vamos entender que não é o Papa que tuita, que não é o Papa que posta, né? São os seus assessores, mas é em nome de. Com certeza Jesus também teria essa iniciativa de ter as redes sociais para buscar as ovelhas perdidas, para buscar as ovelhas que estão virtualmente desconectadas e conectá-las novamente neste ambiente religioso que é o virtual também, podemos dizer assim. Não seria, então, inconcebível imaginar Jesus tirando uma selfie com os excluídos sociais do tempo de hoje, né? Jesus poderia muito bem aceitar um convite de tirar uma selfie, porque ele sabe que não é apenas uma foto, uma selfie, seria talvez o gatilho para a salvação de uma alma. E como Deus se utiliza de diversas maneiras, de diversas formas, as mais criativas possíveis para chegar ao coração das pessoas, então não tenho dúvida de que sim, Jesus tiraria uma selfie com você, comigo, com qualquer um que pedisse isso para ele. Jesus lembraria
contudo, os seus seguidores de que a essência da verdadeira religião, da verdadeira espiritualidade, não consiste em apenas imagens ou dar show, mas sim em fazer a diferença na vida das pessoas. Então, quando eu digo que, sem dúvida nenhuma, Jesus usaria as redes sociais, eu não quero dizer aqui que ele viveria nas redes sociais. Precisa fazer essa distinção. Ele iria usar este ambiente virtual para chegar a quem precisa, mas o foco, a centralidade de Jesus, com toda certeza, estaria, como já disse, na pessoa, no encontro, no real encontro com as pessoas. E os apóstolos, os seguidores de Jesus, né? Os discípulos, aqueles que estavam próximos dele, será que usariam redes sociais também, vendo o mestre usar? Olha, com toda certeza também eles teriam acesso ao meio virtual para levar a evangelização aos mais distantes recantos do nosso planeta. Penso aqui especialmente no apóstolo Paulo, que além de ter escrito tantas cartas, foi um comunicador sublime na difusão da evangelização do nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então tenho certeza que São Paulo hoje, além das suas cartas, escreveria inúmeros e-mails, postaria muita coisa. São Paulo, com toda certeza, faria muitos stories. Para quê? Para evangelizar. Porque São Paulo era criativo na sua maneira de evangelizar. Ele era audacioso. E foi isso que fez com que o cristianismo se difundisse muito rapidamente. É claro, também os outros apóstolos e discípulos. Mas destaco aqui a função, o papel e a missão de São Paulo. Mas assim como o Mestre Jesus, também os seus seguidores saberiam que o virtual, ele é uma maneira de evangelizar. Não é a única e nem a principal. Ele é uma maneira de evangelização. É isso que nós precisamos ter em mente. Não substituir, acrescentar a virtualidade na nossa evangelização. Precisamos fazer isso para chegar ao coração daqueles que estão nestes ambientes virtuais. Te convido a pegar o Evangelho de São Lucas, no capítulo 5, versículos de 1 a 11, para refletirmos esse tema à luz desta passagem bíblica. Certo dia, Jesus estava à beira do lago de Genezaré e a multidão se comprimia ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Ele viu 2 barcos à beira do lago. Os pescadores tinham descido e lavavam as redes. Subiu num dos barcos, o de Simão, e pediu que se afastasse um pouco da terra. Então sentou-se e do barco ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança mais para o fundo, e ali lançai as vossas redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, nós trabalhamos a noite inteira e não pegamos nada. Mas, em atenção à tua palavra, vou lançar as redes. Agindo assim, pegaram tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Fizeram sinal aos companheiros do outro barco para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram os 2 barcos a ponto de quase afundarem. Vendo isso, Simão Pedro caiu de joelhos diante de Jesus, disse: afasta-te de mim, mestre, porque eu sou um pecador. Ele e todos os que estavam com ele ficaram espantados com a quantidade de peixes que tinham pescado. O mesmo ocorreu com Tiago e João, filhos de Zebedeu e sócios de Simão. Jesus disse então a Simão: não tenhas medo. De agora em diante, farei de vocês pescadores de homens. De agora em diante, farei de você pescador de homem. Eles levaram os barcos para a margem,
deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Partindo então deste texto bíblico de São Lucas, vamos refletir alguns passos para evangelizar nas redes sociais. Os pescadores haviam descido do seu barco e estavam limpando as redes. E daqui vem o primeiro ensinamento. Você quer que as suas redes sociais sejam úteis para Jesus? Então o primeiro passo é lavar as suas redes. De nada servem redes sujas. Limpe as suas redes. Tire dali tudo o que não vai acrescentar nada à evangelização. Tire imagens, tire postagens e até pode tirar algumas presenças que não ajudam, que não levam você a evangelizar. Você sabe do que o padre está falando. Então, limpe as suas redes sociais para que elas, de fato, sejam um ambiente propício onde a palavra de Deus possa encontrar um solo fértil para frutificar. Depois, Jesus sobe ao barco deles, pede para que se afaste um pouco, com as redes já limpas, e começa a ensinar. Aqui vem um segundo ensinamento para nós, que queremos evangelizar a partir das redes sociais. Pregue a partir do seu contexto. Evangelize a partir da sua história. Sou músico? Vou utilizar da música. Sou poeta? Vou utilizar da poesia. Sou um consagrado? Vou comunicar a partir da minha condição de consagrado. Sou pai, sou mãe, sou um estudante dessa ou daquela especialidade, então parta da sua realidade de vida para chegar ao coração das pessoas. Seja sempre autêntico e atual, criativo. Use uma linguagem que o seu público vai entender. Então, se a maior parte dos meus seguidores, das pessoas que eu quero atingir, está na faixa etária dos 14 aos 18, eu não posso utilizar uma linguagem que não vá chegar ao coração deles. Eu preciso atingi-los de forma que eles entendam o que eu estou querendo dizer. Por isso, para trabalhar com as redes sociais, para evangelizar nas mídias sociais, é preciso criatividade, audácia, coragem e persistência. Além, é claro, da fé, que é instrumento indispensável para quem quer evangelizar neste ambiente virtual. Sempre que você agir dessa maneira, você vai conseguir atingir melhor o seu público, as pessoas que fazem parte da sua rede de amigos. Esteja preparado para as noites de trabalho, como foi a noite aqui dos nossos pescadores, mas para o pouco retorno que pode acontecer. Por que eu estou dizendo isso? Porque nem sempre o trabalho, o esforço de preparar alguma coisa para a rede social será reconhecido ou terá o retorno que você esperava. Tenho visto muito isso nesses tempos agora de pandemia e experimentado também de maneira muito particular. Às vezes a gente se prepara, se dedica, prepara o material, seja um material teórico ou mesmo os meios que a gente utiliza, e de repente não tem o retorno ou a audiência que esperava. E isso pode ser extremamente frustrante, como foi a frustração da pesca naquela noite para os apóstolos. Eles desanimaram, a ponto de que quando Jesus pediu para lançar a rede, Pedro disse: olha, Senhor, o Senhor nos desculpa, mas a gente pescou a noite inteira e não conseguiu nada. Mas aí é preciso, nesse outro passo que vem a seguir, olhar para Jesus, parar o que está fazendo e ver
se estamos fazendo de forma correta. Talvez o lado que eles estavam lançando não era o lado correto. Jesus manda lançar do outro lado, ou seja, muda a atitude, seja criativo, faça de outra maneira, atualize-se para que a evangelização possa acontecer. Também conosco, né? O que eu estou fazendo já não está mais atingindo as pessoas. A maneira como eu estou agindo não está mais angariando seguidores para Jesus. Então eu preciso ou me atualizar, né, ou tentar conseguir uma maneira de que as pessoas voltem a esse ambiente que eu estava fazendo as transmissões e ali possam elas mesmas me dizer o que precisa ser feito para que as transmissões, as publicações, enfim, essa interação possa melhorar. Pare então e olhe para Jesus e veja o que está fazendo. Só então, depois de ouvir o mestre, é que você vai lançar novamente as redes. Diante de uma pesca milagrosa, como foi a segunda lança de redes deles, lembre-se de que o mérito é todo de Jesus. Você foi um instrumento. É preciso prestar atenção nisso para que nós não corramos o risco de subir na vaidade virtual e achar que nós somos o centro, né? Fiz uma transmissão, publiquei alguma coisa e tive milhares de visualizações, milhares de curtidas, enfim, o sucesso nas redes foi grande. Para que eu não corra o risco de achar que eu sou o centro, é preciso sempre ter em mente qual é o foco da minha presença neste ambiente virtual. É evangelizar, é apontar para Jesus. Então, é dele o mérito do sucesso na evangelização, quer seja presencial ou virtual. Arraste as redes até Jesus. Para isso vai ser preciso tanta força quanto foi para lançar as redes e puxá-las para a barca. Depois de lançar as redes e de puxar e ver que estão cheias, elas precisaram ser arrastadas até a praia. Atualizando para nós que queremos evangelizar no ambiente virtual. Como eu disse, numa publicação, numa transmissão, teremos várias pessoas nos vendo. É a pesca milagrosa. Agora, como fazer para arrastar, de fato, toda essa quantidade de pessoas para Jesus, para a presença dele na praia? Como manter essas pessoas? Aí a necessidade, primeiro, do testemunho, da autenticidade da vida e da persistência, de continuar sempre atualizando, sendo criativo nesse ambiente. Costumamos dizer que o ambiente virtual ele não pode ficar para trás no quesito atualização. A foto que você postou hoje, a postagem que você fez hoje, amanhã ela já precisa ser atualizada, em se tratando de ambiente virtual. Para quê? Para que as pessoas elas possam sempre estar se alimentando de coisas novas. Serás pescador de homens, disse Jesus a Pedro. Um pescador normal, ele geralmente pesca o peixe para a morte. Afinal de contas, ou ele vai virar refeição, ou é uma pesca esportiva que depois o peixe será devolvido para a água. Mas normalmente a pesca é para a morte do peixe. Contudo, Jesus está convidando aqui eles para serem pescadores de homens. E faz esse convite também a nós hoje, no ambiente virtual, a sermos pescadores de pessoas. A lançarmos as nossas redes no ambiente virtual e trazer pessoas para Jesus. De que maneira? Através do testemunho, através da criatividade, através então aí da persistência na evangelização do ambiente virtual. Eles deixaram tudo e seguiram a Jesus, cada um com as suas experiências e histórias, cheios de erros e limitações, mas dotados de uma grande vontade e desejo
de aumentar a rede de seguidores daquele que mudou as suas vidas. Oxalá seja esse também o nosso desejo, querido irmão, querida irmã, filho e filha da ressurreição. Deixamos tudo para seguir Jesus Cristo. E ao deixar tudo, nós abraçamos tudo, porque não perdemos nada. Deixamos tudo o que era desnecessário para abraçar o que é necessário. E em se tratando de evangelização com esses instrumentos virtuais, o que muda para nós é só a forma de ação. Mas o testemunho, a fé, a intimidade com o Senhor, ela precisa ser a mesma. Principalmente essa intimidade com Jesus. Jamais vá para as redes sociais evangelizar sem antes ter se abastecido desta intimidade com Jesus. Porque será uma presença sem vida, será uma presença até, eu diria, maléfica, se você não se abastecer antes da presença de Jesus. Quero imensamente aqui agradecer o convite que me foi feito. Vamos caminhando aí para o final desta reflexão. Espero ter contribuído para os Filhos da Ressurreição, para a obra, neste momento aí de retiro, de recolhimento, nesse contexto especial que a pandemia nos pede, mas quero ter chegado ao seu coração e levado essa mensagem de evangelização, Sabemos que tem muita coisa por fazer, As nossas mídias sociais católicas, as nossas televisões, os nossos meios de comunicação precisam avançar e avançar muito para chegar ao coração das pessoas. Não para competir com o mercado, não, mas para chegar ao coração das pessoas e levar até ali a palavra de Deus. Que Deus nos abençoe, que Maria Santíssima, nossa Mãe e Rainha, nos cubra com a sua bênção. E quero desejar aqui a você a bênção, a graça e a paz para esse ano de 2021. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que desça sobre você, a sua casa e a sua família a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Jesus Cristo ressuscitou. Verdadeiramente, aleluia.